Oi, gente, sejam bem-vindos aí a uma aula um pouquinho diferente, né, do que eu tô acostumada. Eu resolvi fazer essa aula sobre o impacto do governo Trump, né, e as medidas econômicas por ele adotada e o relacionamento disso com o comércio internacional. Quais são as influências? Todo dia que a gente liga ali no jornal, a gente vê na internet o tempo inteiro várias coisas que estão acontecendo desde que o Trump assumiu o governo aí dos Estados Unidos. Então, vamos tentar entender o que realmente está acontecendo. Primeiramente, o que é comércio internacional? Se você não é um aluno aí das minhas aulas, tudo, né? Vamos entender um pouquinho o que é o comércio internacional. O comércio internacional, ele envolve a compra e venda de serviços e de bens entre os países. Então, assim, comércio internacional é a mesma coisa que todo mundo faz ali. Eu vou ali no supermercado, compro uma coisa. Isso é um comércio, certo? Uma relação comercial. Quando a gente fala comércio internacional, a gente pensa em relacionamento de comércio entre um país e outro. Então, é quando um país compra uma coisa de outro país. Por exemplo, a gente compra farinha de trigo da Argentina. Uma empresa compra, o Brasil compra. Então, isso é uma relação de comércio internacional. Nós exportamos café para a Europa. Então, isso é uma relação de comércio internacional, tá? Um aspecto que é muito importante dentro do comércio internacional é, aqui ó, o número 2, a interdependência econômica entre as nações. O que significa isso? Significa, gente, que nenhum país é autossuficiente. Nenhum país consegue produzir tudo o que ele precisa para a sua população, seja em termos de produtos básicos, né, de necessidade básica ou não. Então, cada país ele vai produzir o que ele tem uma capacidade melhor de produção e vai vender isso para outras pessoas que não têm a mesma capacidade de produzir esse item, né? E esse país vai comprar coisas que ele não é capaz de produzir. Então, vamos dar um exemplo do Brasil. O que o Brasil ele produz demais? O que o Brasil mais sabe produzir? Agronegócio. Então, o Brasil produz e exporta café, milho, soja, carne. Nós somos conhecidos como a fazenda do mundo. Então, o Brasil tem muito conhecimento, muita tecnologia em plantações, em produzir bens de agronegócio. Nós temos uma tecnologia muito avançada no desenvolvimento, por exemplo, de equipamentos eletrônicos? Não temos? Aí o que a gente faz? A gente importa matéria-prima, importa componentes, por exemplo, da China, do Japão, dos Estados Unidos, para fabricar um celular, para fabricar um notebook. Às vezes, a gente importa esses componentes e monta os produtos aqui, ou às vezes a gente já até importa o produto pronto, né? Importa um celular pronto já para vender. Então, é isso que é a questão da insuficiência do país em produzir tudo que ele precisa. Dificilmente existe algum país hoje que ele é autossuficiente. Mesmo aqueles países que são mais fechados, por exemplo, Cuba. Cuba foi um país que ficou muito tempo fechado ao comércio, pela questão do regime político adotado lá, que é o comunismo, né? Só que assim, hoje em dia, mesmo Cuba já está mais aberto ao comércio, porque Cuba ficou parado no tempo. Então, assim, os países eles precisam desse relacionamento, porque cada país tem uma facilidade maior de produzir um determinado produto. Outro ponto importante sobre o comércio internacional que a gente tem que entender, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela é a organização que ela vai regular, ou seja, ela vai mediar os conflitos entre um país e outro, porque assim, às vezes, cada país tem a sua cultura, né? Então, às vezes, um país vai comprar de outro, quer fazer um acordo, o outro país não concorda e tudo mais, aí dá uma briga, assim. Quem que vai intermediar, quem que vai ditar as leis internacionais ali é a OMC. Afinal de contas, gente, cada país tem a sua legislação. Mas se a gente for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos existe pena de morte, aqui no Brasil não existe. Lá onde que é aquele lugar lá, Tailândia, também tem pena de morte lá, aqui não tem. Então, assim, eu só falei da pena de morte, não tem nada a ver com comércio, né? Mas, assim, só pra gente entender que a legislação de cada país é diferente. Outro ponto que é muito importante a gente conhecer e saber que além aqui da OMC, tem outros órgãos internacionais que também influenciam muito aí no comércio internacional. Por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é como se fosse um banco, gente, que ele dá apoio a países em situação financeira complicada. Então, por exemplo, um país que passou por um desastre natural, que passou por uma guerra, alguma crise econômica, que precisa de algum dinheiro para retomar essa economia, o FMI ele meio que empresta dinheiro para os países que são membros desse fundo, tá? E a gente tem também a ONU.
A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela sempre vai interferir e tentar conciliar conflitos ali, visando estabelecer a paz mundial. Então, assim, a ONU é tipo paz e amor, não quero briga com ninguém. Então, sempre que tem algum problema entre o comércio, entre um país e o outro, que pode causar algum problema, assim, de um brigar com o outro, uma guerra, alguma coisa assim, a ONU, ela pode interferir, tá? Então, assim, entendemos o que é o comércio internacional? Vamos entender qual é a política econômica do governo Trump com relação ao comércio com os outros países. O Trump, gente, ele tem uma ideologia dele ali, que ele até falou durante a campanha dele, que é o America First. O que é isso? America First é América primeiro. Os Estados Unidos, eles são conhecidos como América, né? Por quê? Estados, ou seja, estado tipo Minas Gerais, São Paulo, né? Rio de Janeiro, unidos de onde? Da América. Então, assim, por isso que a gente chama o povo dos Estados Unidos de americanos. Ah, os americanos. Por quê? Porque eles são da América, Estados Unidos da América, tá? Então, só fazendo uma alusão aí. Então, a estratégia econômica dele é America First, ou seja, primeiro os Estados Unidos, na frente de todo mundo. Tipo, exploda-se o resto do mundo. Quero fazer as coisas para os Estados Unidos, não tô nem aí pro resto do mundo. É isso. E aí, por isso, gente, o que ele fez? Ele estabeleceu o que a gente chama de protecionismo econômico. Gente, o que é protecionismo? Dentro do comércio internacional, protecionismo é o ato de proteger as fronteiras comerciais de um determinado país. O que isso significa? Significa, gente, que o Trump, ele quer proteger a indústria nacional, né, lá dos Estados Unidos. Ele quer cortar qualquer tipo de relação dos Estados Unidos com algum outro país que esteja cobrando altos impostos, por exemplo. Ele quer proteger a indústria de dentro dos Estados Unidos. E com isso, gente, ele aumenta tarifas de importação de produtos de outros países, ele coloca vários tipos de barreira. Não vou querer seu produto, não. Para o seu produto entrar aqui, ele tem que ter um certificado XXX, um certificado de origem, alguma coisa, senão o seu produto não vai entrar. Se o seu produto não for assim, não vai entrar. Você quer vender o seu produto aqui para os Estados Unidos? Pode vender, mas eu vou cobrar uma taxa maior, vou cobrar uma tarifa maior. Então, assim, isso é protecionismo, tá? É como se o Trump ele estivesse fechando ali as fronteiras comerciais dos Estados Unidos para fazer o comércio somente com quem o Trump meio que tá falando que pode fazer. É isso, mais ou menos, tá, gente? Explicando de uma maneira bem simplista. Além do mais, essa estratégia, ela visa, esse protecionismo, né? Ele visa fazer a redução do déficit comercial. O que é déficit comercial? Como eu falei, os países, eles não são autossuficientes. Então, o país, ele produz um tanto de coisa e exporta esse tanto de coisa que ele produziu. Então, por exemplo, Brasil produz café, produz soja, produz milho, exporta. Brasil importa produtos eletrônicos, importa azeite, importa farinha, importa petróleo, importa um tanto de coisa. Balança comercial, vamos dizer assim, é a diferença de tudo que o Brasil exporta, ou de um país, né, e tudo que ele importa. Então, por exemplo, quando o país importa mais, ou seja, compra mais produtos de outros países e vende menos, então importa mais do que exporta, a gente fala que o país tem um déficit comercial. Por quê? Porque tá entrando muito mais produto, ou seja, tá entrando muito mais produtos estrangeiros, que a gente tem que comprar em dólar, então quer dizer, tá saindo muito mais dinheiro do Brasil, né, do país, do que entrando. Então, assim, por uma balança comercial equilibrada, o ideal é ela ficar em superávit comercial. O que é isso? Ou seja, o país vender muito mais produtos para fora do que ele importa, porque isso significa que está entrando mais dinheiro para a economia. E o Trump quer justamente reduzir esse déficit comercial. Ele quer que os Estados Unidos deixem de importar muito mais coisa, tá? Por quê? Ele quer estimular a produção doméstica. No contexto de comércio internacional, gente, de economia internacional, sempre que a gente fala essa palavrinha doméstico, isso significa nacional. Então, assim, ele quer estimular a produção nacional, ou seja, ele quer estimular as empresas norte-americanas a produzirem seus produtos e venderem seus produtos sem concorrência com produtos externos. Porque, gente, o que acontece? Às vezes um país importa muita coisa, mas não necessariamente porque ele não produz ali. Vou pegar o caso da farinha, porque eu acho que a farinha é fácil de entender. O Brasil, ele não é autossuficiente em farinha de trigo, mas a gente tem muitas empresas aqui que produzem farinha de trigo. Se você for lá no mercado, você vai ver várias empresas que são brasileiras.
Só que muito dessa farinha, gente, ela é importada, porque o Brasil não produz o suficiente para venda no mercado interno, né? A gente tem que importar um pouco. Só que às vezes essa importação pode atrapalhar as empresas que são aqui do Brasil, sabe? É mais ou menos isso. Então, assim, o Trump não quer que as empresas norte-americanas sejam atrapalhadas por produtos que vêm de fora, para não ter competição, tá? Então, por isso toda essa política econômica dele. E aí, gente, o que ele fez então para proteger, ou seja, para fazer esse protecionismo, que é o termo que a gente usa, né, em comércio internacional? O que o Trump fez para proteger o mercado nacional ali dos Estados Unidos contra outros países? Ele aumentou as tarifas, então ele colocou 25% de tarifa de importação sobre o aço e sobre o alumínio. E, gente, colocou várias tarifas especificamente sobre os produtos da China. Principalmente produtos de tecnologia, têxteis, né? Tipo tecido, linha, essas coisas. E produtos eletrônicos. Além do mais, a gente fez retaliações de outros países. Essas tarifas, gente, afetaram inclusive o Brasil, porque o Brasil produz isso aqui, ó. O Brasil produz aço, tá? Então, isso afetou sim o Brasil. E os principais países afetados foram Canadá, Brasil, México, Coreia do Sul, Vietnã, Emirados Árabes, Rússia e China. Esses foram sim os principais, tá? Com relação a esses produtos. Além do mais, eu gostaria de elencar aqui especificamente, gente, o que está acontecendo com relação ao Trump e à China. Porque o Trump meio que acho que nunca gostou da China. Então, desde a outra vez que o Trump foi presidente, que eu não sei se vocês lembram, o Trump foi presidente dos Estados Unidos há 4 anos atrás, antes do Joe Biden assumir. Então, lá atrás, aqui ó, tem uma linhazinha do tempo, em 2018, o Trump já começou a impor tarifas sobre os produtos chineses. Então, ele teve uma imposição de tarifas lá da ordem de 50 bilhões de produtos chineses. Então, nessa época lá, o trem já começou a arranhar. Os Estados Unidos começou a meio que brigar com a China, né? Em 2020, veio o quê? A pandemia. A pandemia, gente, piorou o cenário, porque os Estados Unidos meio que criticou a China, falou, vocês que estão mandando esse vírus pra gente, não sei o quê. Então, assim, virou uma questão, assim, fitossanitária, né, pela questão da Covid. Então, os Estados Unidos meio que culpou a China pela pandemia. Então, aí também já deu um estalinho ali entre os Estados Unidos e China. Aí, gente, no governo do Joe Biden, ele também contribuiu para essa tensão entre os Estados Unidos e a China. Por quê? O que ele fez? Ele também colocou algumas restrições e proibiu, gente, a exportação de alguns produtos dos Estados Unidos para a China. Então, assim, mais uma vez, criou-se uma tensão. Passou isso, veio o Trump agora e assumiu. E o Trump, gente, fez um tanto de coisa, aumentou os impostos, como a gente viu ali, especificamente sobre a China, gente. Ele assinou uma ordem para colocar tarifas de 10% sobre todas as importações de produtos da China. Então, por exemplo, uma empresa lá dos Estados Unidos que comprava uma matéria-prima da China que custava $10, essa matéria-prima, esse produto vai custar $11. Por quê? Porque vai ter 10% de imposto de importação, tá? Ainda em fevereiro, gente, desse ano, a China, né, que não é boba nem nada, também falou, mas você tá atacando a gente? Peraí. Aí, o que a China fez? Ela retaliou, ou seja, né, ela revidou, colocando também novas taxas para vários produtos dos Estados Unidos. Falei, então tá bom. Então, que vocês forem vender para cá, a gente também vai colocar taxa, porque a gente também não quer que seu produto entre aqui, não. É mais ou menos assim, a linguagem, né, do protecionismo. Aí, agora, em março, a China impôs algumas tarifas, né, de 15% sobre vários produtos agrícolas vindos dos Estados Unidos. E, gente, aí com certeza não vai parar aqui, né? Isso aqui é até onde eu tô gravando essa aula aqui. Daqui a pouco, com certeza, vai ter mais alguma coisa relacionada aí. Inclusive, gente, nessa época aqui, ó, aqui atrás, ó, na época da pandemia, chegou-se a falar, gente, assim, o pessoal mais extremista, né, que ia ter uma guerra mesmo, assim, bélica, né, de arma, tudo entre os Estados Unidos e China, por causa dessa tensão aqui na época da pandemia. Mas, assim, não foi pra frente, né, graças a Deus, né. Tá, mas aí vamos ver quais foram os impactos, né, das decisões do Trump, especificamente aqui no Brasil e no comércio exterior. Com a guerra comercial, né, dos Estados Unidos com a China precisou reduzir a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos. E nesse caso, gente, foi bom para o Brasil. Por quê?
Os produtos agrícolas que a China comprava lá dos Estados Unidos, começou a comprar do Brasil. Então, isso foi bom pra gente. Porém, gente, o que acontece? A instabilidade no comércio do mundo prejudicou um pouco a indústria brasileira. Porque, gente, tá tudo muito incerto. As pessoas não sabem, tipo assim, nossa, o que esse Trump vai aprontar agora? Vai aumentar a tarifa? Vai diminuir? Nossa, eu não sei se eu faço comércio com os Estados Unidos, se eu faço comércio com um país lá da Europa, porque lá tá tudo muito incerto. E isso, gente, prejudicou a economia do mundo inteiro como um todo. Tipo, dólar subindo, às vezes dólar caindo, preço de commodities subindo, por exemplo, preço do ovo que subiu, preço do café que subiu, isso tudo, gente, está sendo influenciado por todas essas coisas que estão acontecendo no Trump. Não é só por causa disso, não. Então, por exemplo, o café subiu muito pela questão da falta do café, foi uma safra muito baixa, mas assim, a gente tem vários fatores aí que vão influenciar no preço das coisas. O Brasil, ele é muito parceiro dos Estados Unidos, ou seja, ele vende muita coisa para os Estados Unidos e compra muita coisa dele também. E também da China. O Brasil, na verdade, mais compra da China do que exporta para a China. E aí, o que acontece? O Brasil meio que assim, ele tem que ficar meio em cima do muro, porque ele não pode nem, ficar muito ali bajulando os Estados Unidos e nem a China, porque ele é parceiro comercial dos dois. Gente, se o Brasil para de comercializar com a China, com os Estados Unidos, gente, nossas indústrias param. Nossas indústrias, as coisas que a gente consome no dia a dia, para. Eu falo em sala de aula que se você pegar qualquer coisa aí que está em cima da sua mesa, o que você está usando, se você olhar uma etiquetinha, foi produzido na China. Tem partes da China que foi produzido na China. Então, assim, o Brasil depende do comércio, gente. Ele depende de matéria-prima chinesa, ele depende de produto chinês. O Brasil depende de produtos dos Estados Unidos, depende de tecnologia dos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil, não pode brigar com o Trump, por exemplo, também não pode brigar com a China. Então, ele tem que ficar ali meio equilibrando, tá? Além do mais, especificamente aqui no Brasil, gente, houve redução dos investimentos estrangeiros aqui no país. Ou seja, empresas e investidores que iriam investir dinheiro aqui, seja investir em aplicações ou seja investir em empresas, acabaram não investindo aqui, investindo em outros lugares, influenciados por essa bagunça toda que está acontecendo no mundo. Então, assim, para o Brasil não foi muito bom todas essas imposições que o Trump colocou. Inclusive, não está aqui, né, mas eu coloquei lá atrás, algumas das tarifas que o Trump colocou influenciaram também negativamente a exportação dos nossos produtos, como, por exemplo, o aço, tá? E com relação aos Estados Unidos e o mundo, qual que foi o impacto, qual que está sendo o impacto disso nas relações internacionais? A política do Trump, gente, ela afetou principalmente os aliados tradicionais dos Estados Unidos. Por exemplo, União Europeia. A União Europeia também colocou tarifas sobre os produtos americanos, como, por exemplo, motocicletas e uísques. Por quê? As tarifas que os Estados Unidos colocou também recaíram sobre os países da União Europeia. Então, eles acabaram colocando tarifas sobre isso aqui. E assim, acaba que a União Europeia, os países da Europa são parceiros comerciais dos Estados Unidos. E, gente, os países que eu acho aí, na minha opinião pessoal mesmo, que mais foram impactados é o Canadá e o México. Por quê, gente? Os Estados Unidos, Canadá e México, eles faziam parte de um bloco econômico que chama NAFTA. Nossa, agora eu não lembro o que significa NAFTA, não. Mas assim, era um acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México. E aí, gente, esse acordo meio que acabou, ele trocou o nome. Não é mais NAFTA. É o USMCA, que é United States, ou seja, Estados Unidos, México, Canadá Agreement, ou seja, acordo. Só que aí, gente, o Trump mudou as regras desse acordo, que influenciou principalmente a produção de carros e o mercado agrícola. Por quê? Esse bloco econômico, gente, quem nunca ouviu falar sobre o bloco econômico, são blocos comerciais onde os países se juntam para ter um poder maior de negociação e de venda para outros países. Por exemplo, o Brasil. O Brasil faz parte do bloco econômico do Mercosul. Vocês já devem ter ouvido falar do Mercosul, né? Aqui é o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. E tem alguns outros países que são estados parte e outros países que estão se afiliando recentemente ao Mercosul. Então, assim, o NAFTA era semelhante ao Mercosul. Só que aí os Estados Unidos foi lá, mudou o nome e mexeu em algumas regrinhas ali. E, gente, acaba que Canadá e México, principalmente pelo fato por serem divisas ali, terem a fronteira ali com os Estados Unidos, eles são parceiros
parceiros comerciais muito forte. E os Estados Unidos mexeu nisso. Além do mais, gente, os Estados Unidos, do Trump, ainda falou que quer anexar o Canadá, como se o Canadá fosse parte dos Estados Unidos. Então, quer dizer, ainda tem questão aí de território, né, que eu não sei o que, isso vai dar lá pra frente. Mas não é o caso aqui, que a gente tá falando mais da questão econômica comercial, né? Outra coisa que influencia também, e que também o Trump tá metendo o nariz ali, que são as guerras de Israel e da Ucrânia. Os Estados Unidos, gente, eles aumentaram os investimentos na indústria bélica, né, que é a indústria relacionada à guerra e armamento e tudo mais. E nesse ponto, assim, é bom para as empresas americanas, porque os Estados Unidos, eles têm uma frota, eles têm uma indústria de armamentos muito grande, inclusive porque lá nos Estados Unidos a venda de armas é legalizada, né, qualquer pessoa pode ir lá comprar uma arma. Então eles têm uma indústria muito forte com relação a isso. E aí o Trump também, gente, ele é patriota, ele também está investindo mais na indústria bélica. A guerra da Ucrânia, ela já tinha reduzido o fornecimento de gás para a Europa. Por quê? Porque quem fornece o gás é a Rússia, e aí a maioria dos países da Rússia apoiam a Ucrânia. Aliás, os países da Rússia não, a maioria dos países da Europa apoia a Ucrânia, então a Rússia meio que tipo assim, não vou fornecer gás para vocês não. Mais ou menos assim, né? Então já estava ali uma tensão muito grande. Só que com as tarifas que o Trump colocou, isso pode dificultar ainda mais e piorar a crise energética, porque o gás, ele é um tipo de energia muito utilizado na Europa. Essas tarifas que o Trump colocou estão piorando ainda essa crise energética e o custo da energia lá na Europa. Outra coisa, a instabilidade no Oriente Médio é trégua, termina a trégua tinha durado uns 2 meses recentemente, Israel atacou, né, o Hamas, e na verdade nem pegou o Hamas, né, atacou, mas não pegou o pessoal do Hamas, né, se eu não estiver enganada, foram só civis, né, não estou muito por dentro de todo esse assunto bélico, vamos dizer assim, mas a questão é, toda essa instabilidade que tem ali no Oriente Médio, e isso pode aumentar o quê? O preço do petróleo, que o mundo inteiro precisa. E o Oriente Médio, Israel, tá ali, gente, na muvuca ali de onde que é produzido o petróleo. Então, isso influencia o preço do petróleo no mundo. Influenciando o preço do petróleo no mundo, a gente influencia todo o resto dos produtos. Por quê? Os produtos, para serem comercializados, eles precisam de quê? De transporte. Precisa de ser transportado por caminhão, trem, navio, seja lá o que foi. Tudo precisa de energia. Energia geralmente movida a motor combustão petróleo. Então, tudo isso é influenciado pelo preço do petróleo. E os Estados Unidos tá ali, apoia, não apoia, manda arma, não manda arma. Então, assim, Trump cada hora fala uma coisa com relação aí a aliados ou não nessas duas guerras, né? Assim, o que a gente percebe que parece que o governo ele quer mandar no mundo. Parece que é como se o Trump quisesse que os Estados Unidos meio que fosse o chefe do mundo, sabe? Tanto na questão econômica, na questão geopolítica, tipo, falando que ele quer agregar o Canadá. Muito não ficaria surpresa se daqui a pouco ele falar que quer tomar a Amazônia. Espero que isso não aconteça, né? Ele também dá os palpites dele e apoia ou não apoia, quer ditar ali as regras com relação às guerras. Então, assim, isso já é uma percepção muito pessoal minha, né? Parece que o Trump ali no poder, ele se sente o poderoso mesmo e quer mostrar para o mundo que ele tem poder. Que ele tem poder para influenciar a economia, que ele tem poder para influenciar os conflitos, né? Assim como em Israel na Ucrânia, que ele tem poder para conquistar novos territórios e tudo mais. E aí, para a gente finalizar, esse protecionismo que o Trump está adotando, de fechar as barreiras, de fechar o país e colocar tarifas para que outros produtos cheguem no país e tenham que pagar mais tarifas, né? Que os produtos cheguem mais caro, para tentar fortalecer a indústria norte-americana, será que isso está fortalecendo mesmo? Será que está enfraquecendo o país, principalmente se a gente for olhar no longo prazo? Eu, particularmente, minha opinião, eu acho que o protecionismo, ele mais enfraquece do que fortalece as empresas ali do país. Assim, num primeiro momento, pode até fortalecer, porque elas não vão ter tanta concorrência. Porém, a economia do país ela vai sofrer muito. Isso é uma análise minha. Então, assim, o que a gente tem que fazer?
que isso tudo influencia no preço? Por que eu tenho que ficar sabendo disso? Porque, gente, a gente precisa acompanhar as coisas que acontecem no mundo, porque isso impacta diretamente no preço do produto que eu compro no supermercado hoje, impacta no preço de uma roupa que eu compro, impacta no preço de um celular que eu vou comprar, porque todas essas variáveis, essas variantes econômicas estão interligadas com o que está acontecendo no mundo. Uma roupa que eu compro, o tecido foi produzido na China. Um brinquedo que eu vou comprar para o meu filho, ou um material escolar, alguma coisa que eu vou comprar, com certeza tem algum item, alguma matéria-prima que foi produzido na China. Ou um celular que eu vou comprar tem uma matéria-prima, um componente que veio dos Estados Unidos, que veio da Europa. Então, gente, nós não vivemos isolados no mundo. Por mais que a gente não possa saber o que é comércio internacional, o que é dólar, o que é Trump, isso impacta diretamente no nosso custo de vida. Por isso é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo. Espero que essa aula possa ajudar um pouquinho a abrir nossa mente e que a gente possa acompanhar efetivamente aí as mudanças constantes que acontecem no cenário econômico mundial. Muito obrigada pela atenção.